Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito do rock brasileiro e, na verdade, sobre o rock, porque este vídeo é um complemento do vídeo que eu fiz a respeito da vida de artista, vídeo que eu falei sobre as durezas da estrada, as durezas de ser um artista e viver deste trabalho de artista, que muita gente acha que ser artista você não tem responsabilidade, você não tem rotina, você vive mais livre, você faz o que quer, e é tudo lindo, tudo maravilhoso, e você fica famoso, e você vai dar autógrafo, e você ganha milhões, e tudo. Não é bem assim, como eu falei neste vídeo, a vida do artista, vida de artista. E este vídeo eu só quero complementar falando um pouquinho. Eu falei de um monte de coisas, de um monte de situações e acontecimentos que rolam durante a vida na estrada, de uma forma geral, do coletivo, tudo, mas eu não abordei assim o que é, as tretas, o que acontece internamente dentro de uma banda, dentro de um não precisa ser necessariamente uma banda, mas assim, um artista solo também tem seus problemas internos com o empresário, com os músicos que o acompanham e outros profissionais que giram ao redor desse artista solo e que viajam juntos e que estão juntos o tempo inteiro, não necessariamente só o escritório ou a gravadora tal, mas que convivem com o artista. Então, de um modo geral, não estou falando... Aqui, claro, meu canal eu sempre direciono mais ao rock, mas serve tanto o Vida de Artista quanto este vídeo, ele serve para qualquer gênero musical, para qualquer idade, etnia, não interessa, né? Seja um cantorzinho de funk, mequetrefe ali da esquina, mas que faz sucesso, obviamente, ou uma banda gigante de rock e tudo. Então, assim, o que o Andar na Pedra, documentário do Raimundos, e que provocou a minha reação para o vídeo A Vida de Artista e, por consequência, este aqui, o que ele fala é o que acontece, na verdade, com todos os artistas. Eu não só participei, em 2026, não só participei do Andar na Pedra, mas também participei do documentário da banda Ruge, que foi formada no reality show Popstars, porque eu fui diretor do programa Muito Mais Popstars, que era o programa que mostrava os bastidores do Popstars, só que no Disney Channel. E era um programa diário de 15 minutos e tinha o especial de sábado. Enfim, e a gente acompanhei as meninas e todas as etapas do Popstars. E aí a HBO resolveu fazer um documentário. Eu não sei se foi bem a HBO, mas enfim, me procuraram falando: olha, a gente queria conversar e tal. E no Ruge, por exemplo, para você ver, estou falando Raimundos e Ruge, duas coisas completamente diferentes. Raimundos, punk rock, hardcore, rock and roll, tal, aquela coisa toda, e o Ruge, um grupo que foi formado dentro de um reality show, de um programa de televisão, que tem um apoio de produtores, é um grupo diferente, não foi uma coisa, ao contrário do Raimundos, como eu disse, que surgiu de uma forma assim natural, orgânica, das consequências é, de, de várias ações, como eu disse, é, eu chamei o Digão para fazer uma audição para o Filho de Mengele, que a gente precisava de baterista, e daí começou a história do Raimundos. Eu saí do Filho de Mengele para me mudar para São Paulo, eu também sugeri o Telo, falei para o pessoal, falei para o Danilo, para o Celso, para o Digão, falei, olha, vou embora para São Paulo e tal, e eu sugiro de vocês testarem o Telo, porque ele está aqui sempre com a gente, assiste os ensaios, vai nos shows, conhece bem as letras, tudo, e eu sugiro o Telo e tal, e ficou. Então, assim, foi uma coisa que uma coisa levou a outra e que virou o Raimundos, o que é diferente do Ruge, que foi formado e foi trabalhado com produtores em cima, já com gravadora, com televisão e tal. Então, eu só estou falando isso para ver que as tretas internas
de cada contexto, de cada artista, acontece geral, não é uma coisa deste grupo, daquele artista, não interessa, Ivete Sangalo, que vem na cabeça aqui, Daniel, ou qualquer outro, Caetano Veloso, qualquer outro artista solo também, como eu falei, tem suas tretas. E essas tretas, elas acontecem pelo convívio, obviamente. A gente tem, nós, cidadãos comuns, que não somos artistas, não vivemos de arte, nada, a gente tem uma rotina normal, trabalha na farmácia, trabalha na produtora, trabalha em qualquer lugar que seja, na padaria, ou no escritório de advocacia, tudo. A gente também tem as tretas internas, não só dentro da nossa família, mas também dentro do trabalho. Quantas pessoas não acordam de manhã falando, ai meu Deus do céu, eu tenho que ir lá para o escritório, aguentar o cara que senta do meu lado, aguentar o fulano, aguentar o meu chefe, que é chato, que não sei o quê. Porque, cara, isso é um convívio diário, é rotina, e você acaba, e como eu falei no Vida de Artista, é tudo muito intenso para o artista. As viagens, a agenda, os compromissos, é tudo muito intenso. Então, isso, claro, que acaba se refletindo dentro do grupo, ainda mais com o elemento do egocentrismo, do ego, que aflora, porque geralmente as pessoas olham para o vocalista como sendo o porta-voz do grupo, ou até tem gente que acha que é o líder, e não tem nada a ver isso, e não é porque ele é vocalista que ele é o porta-voz também. Às vezes o cara é vocalista, mas ele não sabe falar bem numa entrevista, ele não sabe se expressar, ele não sabe contar a história direito. Isso acontece, mas geralmente você vê um videoclipe, você vê uma apresentação na televisão, você vê foto de revista, de jornal, tal, o vocalista está sempre na frente, aí tem os outros estão aqui atrás. Claro que tem as mudanças tudo, mas tem essa coisa, no videoclipe o vocalista que canta, então assim, mostra mais o vocalista porque ele está ali falando a letra e tudo. Então assim, tem músicos que já se incomodam com isso, pô, porque só ele, o baterista está lá atrás, mal. Até em show, né, que tem a formação, o vocalista no centro, guitarra e baixo ficam na lateral e a bateria atrás. Então, assim, às vezes esses três músicos que estão na frente do palco cobrem a visão do baterista. O baterista não vê o público direito, porque tem um cara na frente, ou porque sabe? Acontece todas essas coisas e que vão, aos poucos você vê, são coisas muito pequenas que eu citei aqui, mas que vão se tornando uma bola de neve, né? Que vai crescendo, vai aumentando, e se o grupo não está muito bem esclarecido ali entre eles, se a comunicação não é boa entre eles, essas coisas vão piorando cada vez mais. Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive dando nome, dois exemplos de Brasília, até. O Capital Inicial, quando o Louro começou um movimento de trazer o Dinho de volta para o grupo, houve ainda uma resistência do Flávio, do Fê, será? Não sei e tal. Eles estavam bem com o Murilo. Assim, o Capital Inicial não estava bem, claro, não estava, mas a situação dentro do grupo ali, entre os quatro, estava legal, estava a relação deles, tudo. E o Louro veio com essa ideia. E aí, o que aconteceu? Eles sentaram os quatro. Primeiramente, o Dinho ligou para o Fê, porque a briga principal ali, a discussão principal era entre o Dinho e o Fê. Eles conversaram pelo telefone, que legal, depois de, sei lá, 5 anos sem se falar e tudo, voltaram a se falar no telefone, aí depois foram almoçar e tomar um café juntos, né? E aí tiveram algumas conversas até que finalmente os quatro sentaram e se resolveram. Então, ó, a gente vai voltar, então vamos fazer assim, não vamos cometer esses erros, vamos fazer aquilo, tudo. Tanto que o Capital Inicial está até aí. Essa volta aconteceu em 98, eu gravo esse vídeo em 2026, o Capital Inicial está aí, mesmo tendo os problemas internos que tem, que existem, que voltaram, alguns desses problemas voltaram durante esses 2026, 98, nesses 28 anos desse novo capital inicial. Aí o Louro saiu, entrou o Ives e tudo. Mesmo
sentando, conversando tudo, os problemas voltaram. Só que teve aquela conversa inicial. E deve ter, obviamente, tido outras conversas, né, no meio do caminho, e que, assim, mesmo tendo treta, eles sobem ao palco, tocam, viajam juntos, às vezes de avião, às vezes de ônibus, que é até mais incômodo quando você está tretado dentro de um grupo, não necessariamente um grupo de rock, mas o artista solo, como eu falei, entra no ônibus, você convive com a equipe, os holds, os técnicos, o baterista, o guitarrista, o tecladista, os backing vocals, enfim. E você fica no ônibus, você fica muito mais perto, né? Uma pessoa da outra, enfim. As fofocas ali dentro, você tem que falar mais baixo, tem tudo uma coisa aí. E foi resolvido, entendeu? Então, assim, o Capital Inicial, ele tá esses 28 anos depois da volta, é, continua na ativa, tudo, gravando, é, e eles se resolvem, mesmo tretados, eles conseguem se resolver mesmo dentro do estúdio, quando vai gravar um álbum, que é também um processo muito intenso, que os músicos se aproximam mais até para fazer o planejamento, para acompanhar a gravação, para tá junto, né? A gravação de um disco, você precisa tá todo mundo junto. É claro que tem casos que, assim, o baterista vai lá, faz a parte dele e tchau, não quero saber mais, sabe? O produtor que se vire, o repertório já está bem, aí depois ele volta para fazer os back vocals ou qualquer outra coisa, mas tem essa coisa, e tem banda que gosta de todo mundo ficar junto o tempo inteiro, sabe? O baixista fez a parte dele, mas ele quer estar no estúdio, ver o vocalista cantando, botando as vozes, os guitarristas colocando os solos e as bases, o tecladista, tudo. Tem gente que gosta de ficar junto, ok. Mas é inevitável esse tipo de briga. É comum, é completamente comum. Todo mundo tem treta. Eu já sei de grupo grande, gigante, já dinossauro, que saiu do palco, terminou o show, saiu do palco, eles se dão muito bem, é, tudo certo, tudo lindo, nunca teve briga, nunca teve nada assim aparente, uma carreira fabulosa, tudo, mas que assim, saíram, aí um dos integrantes e o público pedindo bis e tal, talvez até seja o segundo bis, e um dos integrantes falou, não, chega, não sei o quê, aí dos caras da banda olhou para ele e falou, cara, a gente está aqui por causa deles, por causa do público. Você não está querendo dar um bis? Fica na tua, cara, e vamos entrar no palco. Olha o clima, sacou? E beleza, entraram no palco, fizeram o bis que tinha que fazer, e tá tudo certo, sabe? Tem muita coisa quando você, no começo de carreira, os grupos, principalmente, né, as bandas, até os artistas solo, quando estão iniciando, você não tem muita exigência, como, por exemplo, no hotel, de, não, eu quero um quarto só para mim. Não, às vezes você vai ficar num quarto, você vai dividir um quarto com alguém, e às vezes até com 3 pessoas, você mais 2 pessoas, dependendo do hotel, dependendo da cidade, dependendo da logística, isso que acontece. Você só vai ter um quarto só para você, um grupo de 5 integrantes, por exemplo, quando é grande, gigante, você, ok, são 5 quartos, um para cada integrante da banda, mais um um para o empresário, aí vem os quartos duplos, que fica os holds e que fica os técnicos de som e outras coisas. Então, assim, não é mole essa convivência. Eu já tive casos pegando novamente a MTV de exemplo, de muita viagens constantes, semanais, tudo, e com a mesma equipe, e a gente ficava no mesmo quarto de hotel, porque aí você acaba definindo, ó, você vai ficar sempre com essa pessoa, beleza. Só que chega um mês depois de tanta viagem, você já começa a ficar de saco cheio daquela pessoa no quarto ali, puta que pariu, sabe? Ai, meu Deus, tá, não aguento mais, e viaja, aí você dá a poltrona do avião do lado da pessoa ainda, você fala, nossa, não, a convivência é muito grande, então é normal ter tretas nos grupos, é normal o baterista ficar de saco cheio do guitarrista, e o guitarrista ficar de saco cheio do vocalista, que fica de saco cheio
do baixista e ficar de saco cheio do técnico de palco, ou do técnico de PA, ou do hold de não sei quem, que eu não aguento mais escutar a voz dele e tal, porque a convivência é muito intensa para tudo. Não só na hora do show, como eu falei, desde a hora que você viaja, que você vai para o aeroporto, ou que você vai para a casa de alguém, para o ônibus, porque geralmente quando você vai viajar de ônibus, você marca na casa de algum um dos integrantes do grupo, ou do empresário, enfim, e vai todo mundo para aquela casa, coloca as coisas no ônibus e sobe. Então, a partir desse momento, até você voltar para tua casa, às vezes é 2 semanas, como eu falei no outro vídeo, geralmente é de quarta a domingo, é uma convivência muito intensa. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você fala, não, são poucos dias, são 4, 5 dias, mas para quem já está nesses 4, 5 dias semanais há 10, 20 anos, meu Deus. Então, se você. E o que, que acontece? Muitos grupos, eles vão empurrando com a barriga, como eu falei no começo do vídeo, essas pequenas tretas vão empurrando com a barriga, vão deixando para frente, porque principalmente estou falando aqui de artista brasileiro, ele precisa aproveitar a onda. Então, às vezes, ele não consegue parar, tem umas férias mais do que 10, 15 dias. Tem grupo que para, obviamente, por exemplo, no fim do ano, Natal, Réveillon, mas isso dá uma semana, dá 15 dias, 10 dias, e volta tudo. Então, assim, é difícil. É claro que alguns casos da equipe você consegue trocar, não, eu não suporto esse hold, eu não suporto esse técnico. Aí você, numa pausa, você consegue trocar. Mas isso também é muito delicado, porque entra uma nova pessoa na equipe e ela precisa entender o que cada músico gosta, é, de som do palco ou de som de PA. É toda uma química, não é só entre os integrantes do grupo. Por isso que eu falei de artista solo. O artista solo, ele até pode entrar dentro de um carro e viajar sozinho, e o ônibus com a equipe, tudo, mas não tem jeito, ele vai ter o convívio com, com a equipe dele, com os músicos dele. Seja numa passagem de som, seja numa viagem de avião, mesmo uma viagem de ônibus, porque nem sempre ele consegue um carro só para ele. Então, na hora de ensaiar, novo repertório. E, então, essas tretas, elas são absolutamente normais. E aí vai de cada grupo, de cada artista, saber lidar com essa situação. Que é exatamente como eu falei do Capital Inicial, é sentar e trocar uma ideia, deixar lavar a roupa suja e deixar tudo muito claro. Ó, se acontecer essa situação, então a gente faz isso, tá? E se surge alguma treta, não sei o quê, e não foi falada sobre aquela treta, mas pelo menos como já foi conversado de várias situações, é mais fácil amenizar a treta. Um outro exemplo de Brasília que eu falei que ia dar, que é a Plebe Rude, quando voltou para fazer o ao vivo Enquanto a Trégua Não Vem, que voltou à formação clássica, o Felipe, o André, o Jander e o Gucci, não passou do disco ao vivo, porque, ao contrário do Capital Inicial, a Plebe chamou tudo, eles conversaram, mas já foram, já fizeram ao vivo e tal, e tanto que não deu certo, não teve mais um disco de estúdio, porque aí o Jander foi tomar conta da vida dele, o Gucci também foi tomar conta da vida dele, e aí tanto que a Plebe depois chamou o Clemente, botou o Tchotcha na bateria, depois entrou o Marcelo, e ficou o núcleo criador da Plebe, que é exatamente o Felipe e o André. E com a Plebe não aconteceu isso, de sentar e lavar a roupa suja. Eu sei de shows, por exemplo, que nessa volta da Plebe, a turnê que eles fizeram para esse show, Enquanto a Trégua Não Vem, de integrante que chegou em cima da hora do show, que não ia passar som, que não dava é, sinal de vida. Isso aconteceu com Legião, isso já acompanhei um pouco mais de longe, com o caso do Negrete, que não aparecia nos ensaios, cadê o Negrete? E é uma época
É bom lembrar que não existia celular, não existia WhatsApp, não existia nada, então você não tinha como falar com a pessoa. Você até ia para um telefone fixo, se estivesse no estúdio, pegava o telefone do estúdio e ligava para a casa do integrante, mas se ele não estava lá, o que você ia fazer? Você ia ligar para onde? Você ia fazer o quê? Então, assim, você não sabia do cara, não dava notícia, então era uma coisa difícil, sabe? E aí, o que aconteceu foi que Negrete, depois, em entrevistas, falava, não, porque eu não aguentava o Dado, porque eu não aguentava o Bonfá, e, e foi um caso desse, por exemplo, que o Renato, o Bonfá e o Dado, eles se davam muito bem, até porque a amizade surgiu antes do grupo. É claro que eles tinham a treta, as tretas deles, um tinha que engolir um pouco, porque isso também é que nem casamento, sabe? Você tem que engolir algumas coisas e vamos seguir em frente. Acontece. E não é que vai piorar, não, cara, é assim, você ceder um pouco. E quando você está num grupo de rock famoso, que você está aparecendo na mídia, videoclipe, essas coisas, às vezes o ego não deixa você ceder. Isso que é ruim. Então, as pequenas picuinhas começam a ficar gigantes. Uma passagem de som, uma guitarra desafinada, o cara já grita, porra, afina isso aí direito. Sabe? Não, não foi assim que a gente combinou. Então, acontece É que eu não sei assim, não dá para ficar exemplificando os detalhes de cada grupo, porque é muito pessoal isso de cada núcleo artístico desse, de cada banda, de cada artista, e da convivência diária. Mas, assim, é uma coisa que, às vezes, o cara tira o tênis no ônibus e vem um chulé, porra, isso já deixa todo mundo pé da vida. E, sabe, são essas pequenas coisas que vão alimentando. Você vê a treta que foi o Sepultura, eles, na época do Roots, antes do Roots, já estavam um de saco cheio do outro. Já vi o Andrés mesmo, que o Andrés Kisser falando que foi complicado fazer o Roots, porque pelo ambiente interno que estava no grupo. Titãs já teve esse problema também, imagina, eram 8, começou com 9, eram 8, aí depois o Arnaldo saiu 7, mas enfim, muita gente. Eu vi, já falei isso em algum vídeo que eu não lembro qual, que eu estava num, num, num estúdio de ensaio, num complexo de estúdios de ensaio em São Paulo, na Avenida Pompeia. Estava eu conversando com o Binga, meu amigo, que era tecladista do Escova e a Máfia, e estava o Ralph, se não me engano, era o Ralph ou era o Christian, da dupla Christian e Ralph. Estávamos numa sacada, conversando, fumando cigarrinho e tal, tomando um cafezinho, e na nossa frente tinha um estúdio que o Titãs estava ensaiando, estava compondo para o Jesus Não Tem Dentes. Era nessa fase entre Cabeça de Dinossauro, o ao vivo, né, e o Jesus Não Tem Dentes. Não, ao vivo, eu não lembro. Mas eles estavam ali fechados ali, compondo o Jesus Não Tem Dentes. De repente, a gente conversando, no meio do nada, a porta do estúdio abre agressivamente blum, e sai dois integrantes, eu não lembro quem, mas sai dois integrantes bufando, não quero mais, talvez o Branco Melo, não sei, não quero saber o Sérgio Brito, e sai, fecha a porta, aí dá 5 minutos, bum, sai mais outro, que vai todo mundo, não quero você, sabe, você fala, oh, meu Deus, cara, que é isso? Eu já encontrei amigos, músicos, e tal, pô, e cadê o fulano? Não quero nem saber dele, nem me fala dele. Sabe? Então, assim, essas tretas, elas acontecem, só que você tem que saber conviver com isso. Teve essa briga do Titãs, por exemplo, que eu estou falando, isso foi em 80 talvez em 87, provavelmente 87, 88, eu não lembro. 87, Jesus Não Tem Dentes, como eu falei, foi 87. E eles conviveram por quanto tempo ainda juntos? Sabe, hoje é um trio, mudou tudo, tal, mas lançaram outros discos juntos. Teve o Black Blonde, teve o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, o Titanomaquia, o Domingo. Então é saber conviver, é sentar. Às vezes tem que vir alguém de fora, um empresário, ou alguém perto, produtor, produtora, e falar: gente, vocês precisam conversar, vocês precisam se entender, vamos seguir em frente. A gente tem uma agenda, a gente tem compromissos.
E às vezes é difícil você até terminar um grupo por conta de contratos. Sabe? Então, não, 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 você não pode terminar agora. Que foi exatamente o que aconteceu com Raimundos. Cheio de show para fazer, cheio de compromissos, tinha acabado de renovar, se não me engano, com a gravadora, e, sabe, a coisa fica fedeu. Exatamente porque vai empurrando com a barriga. Então, são esses pequenos exemplos que eu dei. Às vezes é o atraso, né? Pô, tá todo mundo lá pontual, e isso acontece, olha, 8 horas da manhã, todo mundo ó, já em frente ao hotel com a mala pronta tal. Um atraso de 10 minutos já é motivo para estourar uma bomba dentro do grupo. Um atraso de 5 minutos, às vezes, porque todo mundo é pontual. Ai, pô, sempre ele que atrasa. Porra, não dá para você chegar um dia, ser pontual, pelo amor de Deus. Sabe? Pô, você não comprou corda para o teu baixo. Pô, você não comprou, sabe? Tem todas essas coisas. É, e são sempre pequenas coisas que vão aumentando, que vão surgindo no meio do. E junto com toda essa coisa do ego. Entendeu? Ah, não, por que, que a imprensa só procura ele, não vem falar comigo também? Não, aí senta com o empresário, senta com o produtor, senta com a assessoria de imprensa. Não, 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 pode ir lá. Eu quero fazer entrevista sem eles. Esse tipo de coisa. Patife Band, eu também falei disso em algum vídeo aí desses 40 que eu já gravei. Patife Band é um projeto do Paulo Barnabé. Ele que criou o Patife Band. Chamou grupos para fazer, chamou integrantes para fazer o que ele queria, a ideia dele. Sacou? E aí, quando ele lançou o segundo trabalho, que é o Corredor Polonês, ele foi dar entrevista para a revista Bis, e logo no começo da entrevista ele já deixou claro para o repórter, falou, olha, o Patife Man não é um grupo, apesar do nome, não é um grupo, é um projeto solo, é um projeto meu. Pô, os caras ficaram bravos com ele, chateados com ele, e saíram do grupo. Então, assim, nem os shows de divulgação desse trabalho do Corredor Polonês tinha a formação que gravou o disco. Mas, assim, estava claro que não era um projeto de grupo, era um projeto solo dele. E, só que o ego entrou aí no meio, falou, não, peraí, e eu? Então, isso também acontece muito, é saber lidar com o ego. Então, e nem sempre uma pessoa, começou uma chuva aqui, uma pessoa dentro de um grupo tem um equilíbrio para lidar com o ego, se você vê o que se fala no Andar na Pedra. Isso o que acontece, né, desse descontrole do ego, não é exclusivo do Raimundos. Tem tantos outros grupos, a não ser que isso fique muito claro. Por exemplo, você é integrante da Legião Urbana. Pô, é óbvio que é o Renato Russo quem vai falar, quem vai expressar, porque foi a ideia dele, ele que escreve as letras, e tem todo, né, ele já tem, você já sabe da personalidade da pessoa, você já conhece, então tem toda enfim, um contexto por trás. Então é super normal, não é exclusividade de nenhum grupo, de nenhum artista. O diferencial aí é exatamente você encontrar grupos que conseguem ter uma carreira aí de 30, 40 anos e que está tudo numa boa, eles conseguem conviver, são amigos, se encontram fora da- dos shows, da agenda do grupo, né? Eles vão em festa, em churrasco, tudo, porque também tem isso, quando tem uma folga, quando tem termina o show, tem, como eu falei, os 10 dias de férias, uma semana, que seja 5 dias. Cara, cada um vai para um lado, você não quer saber, sabe? Você não quer ouvir falar da pessoa. E isso acontece. Então, é saber lidar, porque são esses pequenos exemplos que eu falei, é o chulé, é a guitarra distorcida, é uma palavra errada, pô, é assim, é que nem na família, sabe? É que nem no dia a dia, como eu falei do trabalho. É um negocinho. Porra, eu deixei a caneta aqui, por que que você tirou a caneta daqui, caceta?
Pô, você precisa tirar. Aí vira uma briga, sabe? Ah, quem comeu o pedaço do bolo que eu guardei aqui vira um tsunami. E isso acontece nos grupos também. E é absolutamente normal. E é isso que eu queria dizer, que esse convívio intenso com fãs, com gravadora, com mídia, e você mistura o ego com essa convivência intensa entre todos do grupo, da equipe, produtores, namoradas às vezes vão junto, esposas, tal. Você vê o próprio Beatles, já que eu falei de namorada, lembrei da Yoko Ono. Você vê o Larry B, o documentário que saiu há pouco tempo, deles convivendo ali no estúdio, um olhando para a cara, sabe? Isso é absolutamente normal. E é uma coisa que todos nós, que não somos artistas, a gente sabe como é isso. Porque, como eu falei, a gente convive no trabalho, a gente convive na família, às vezes no prédio, no condomínio, acontece isso, não aguento meu vizinho, que é exatamente o que acontece na banda. Então, é absolutamente normal ter esse convívio obrigatório, porque você, enfim. E até porque também chega uma hora na sua carreira, você começa a tocar, você ainda é moleque, tudo, e você tem a possibilidade de pensar, não, eu vou estudar, vou fazer outra coisa, não quero. Só que chega uma hora na carreira que você já está lá no terceiro ou no quarto lançamento, trabalho já conhecido, tudo, já tem 10 anos de carreira, você não vai sair dali e vai falar, não, eu vou estudar direito, ah, não, eu vou fazer outra coisa, tal. É difícil. Então você tem que falar, não, então tá, então é isso que eu vou viver, é isso que vai ser minha rotina, é esse que realmente o trabalho da minha vida, então eu preciso é, saber lidar com tudo isso. E tem banda que sabe lidar, tem banda que não sabe lidar. E, e não é correto, obviamente, e a gente não vê nós que não estamos nesse dia a dia, a gente não sabe das tretas, tudo, a gente não quer saber. Quando vai um grupo ali, a gente assiste um programa de televisão com entrevista com todos eles, ou mesmo um show, a gente não sabe o que está acontecendo internamente e a gente não precisa saber. Então também é saber deixar as tretas de lado, como eu falei no outro vídeo, que o cara tá lá tretando com a família, desliga o telefone, entra no palco sorrindo, oi, aí, boa noite, vamos tocar aqui e tal, é a mesma coisa, você tá ali, você acabou de brigar com o guitarrista, acabou de discutir de novo com o baterista, com o vocalista, só que você entra no palco e a magia, aquela briga, tudo some por causa da magia ali, com o público, toda aquela energia, quantos casos, por exemplo, de artistas gringos, também existe isso com artistas nacionais, mas quantos artistas gringos que não têm os camarins separados, que pede, não, eu não quero ficar um camarim do lado dele, não, eu só quero ver o cara dentro do palco. Chegam separados nos locais de show, em carro, não vai com o grupo. Isso sabe, então, assim, essa treta entre esses artistas acontece. E quando é assim uma amizade muito mais forte do que o grupo, a gente também percebe isso. Você vê o Anthony Kiedis com o Flea, que eles conviviam junto desde moleque, pré-adolescentes ali, estudavam juntos, antes de ter banda, antes de tudo. A mesma coisa acontece com alguns grupos de Brasília, do Rio, sabe, dessas pessoas a gente sabe quem é. Eu não vou ficar dando exemplo, dei esse do Anthony Kiedis e do Flea, porque, sabe, é um convívio muito. A amizade vem antes do grupo, então sabe lidar, e aí ficar entrando e saindo outros integrantes e fica aquele núcleo constantemente no grupo. Mas é isso, então, assim, é só para complementar mesmo o vídeo Vida de Artista, para explicar como são essas tretas internas de grupo, e isso não vai acabar nunca. Cada grupo, cada artista que surge é, vai ter isso, e é normal, assim como a gente tem que lidar dentro da família. Eu não vou falar, não quero mais esse pai, não quero mais essa irmã, não quero mais essa tia, sei lá, não dá para falar isso, você tem que conviver, entendeu? Briga, 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 mas tem o Natal, mas tem o dia dos pais, o dia das mães, que você se encontra, que você tem que, enfim,
você sabe, do dia a dia, isso acontece dentro de um grupo de rock, de um grupo de sertanejo, uma dupla sertaneja, isso é absolutamente normal, certo? Então, é isso. E quero lembrar que este vídeo faz parte da minha playlist chamada Rock Brasileiro e Suas Histórias. Tem muitos temas lá, tem muitos vídeos sobre todos os períodos do rock brasileiro, desde 1955 até os anos 2000. Inclusive, um dos vídeos mais assistidos, se eu não me engano, é exatamente sobre os anos 50. Tem vídeos sobre discos, sobre artistas, sobre as cenas de cada década. É só dar uma olhada, ver o que te interessa ali. E também eu deixo aqui embaixo a playlist sobre a MTV, os bastidores de como era trabalhar na MTV, que também tinha lá suas tretas. A gente convivia diariamente e viajávamos tudo, mas a gente tinha que conviver mesmo incomodado com a pessoa que sentava na tua mesa ali, que viajava junto com você. Isso é absolutamente normal, é da vida, certo? Então, mais uma vez dizendo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Obrigado pela companhia. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e um abraço. Valeu.